Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Pedro Kuhn. Junto com o professor Edgar Abreu e o Sérgio Spolador, sou um dos coordenadores aqui da Casa do Concurseiro. Gostaria de parabenizar vocês pela presença. Que bom que vocês estão aqui. E o porquê de eu entrar aqui hoje, parabenizar vocês pela presença, é o seguinte. Desde 2007 eu preparo os concurseiros, principalmente para os tribunais federais, TREs, TRTs, mas também dou outras aulas, tipo ética, para a Caixa, para o INSS. Mas enfim, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto que é o seguinte. Quando termina a prova, eu costumo me encontrar com os concurseiros. A gente conversa pelo Face, pelo Orkut, por e-mail, marca um encontro. E daí o que acontece? A gente está tomando um chopinho lá e sabe qual é o feedback que eu tenho? O feedback que eu tenho é o seguinte, ó, o pessoal não gosta de falar comigo no final, após a prova, pelo seguinte, porque eles gabaritam as matérias que eu dou aula. Direito eleitoral, direito do trabalho, o pessoal assiste e gabarita a matéria, então ninguém quer conversar comigo porque eles falam o seguinte, a tua parte foi tranquila, eu quero é falar com o professor Zambelli. Vem cá, Zambelli, vamos discutir essa questão. Por que eu estou comentando isso? Pelo seguinte, porque a matéria de português é uma matéria de grande importância e pelo que eu vi desde 2007 preparando os concurseiros, é justamente a matéria que roda os concurseiros. Por isso que mais do que nunca eu estou parabenizando vocês pela presença, porque vocês estão criando uma base sólida de conhecimento para que num futuro próximo, num concurso que a gente vai se encontrar e tomar um chopp depois de uma prova, vocês não vão estar preocupados com o português. Vocês não vão estar preocupados com essa matéria. Por isso que eu queria parabenizar vocês pela presença, porque eu sei que isso é muito importante e o português é o pior de todos, porque eu tenho certeza que alguém alguma vez na vida já pensou, eu não vou estudar português porque o português eu vou bem, é só ler e acertar, e erra. Não é assim para o concurso. O concurso eu preciso estudar para a prova. Não adianta ler milhares de livros, ler livros espíritas, Gasparetto, ler Harry Potter, não adianta. Tem que estudar para concurso. Agora, não se iludam, pessoal. A gente precisa também estudar as outras matérias. Temos a informática também, que é perigosa, que muitas vezes a gente trabalha o dia inteiro no computador e erra as questões de prova. Ao passo que os nossos concorrentes, por fazer o curso e ler a apostila, gabaritam as questões de prova, porque estudaram para o concurso. Então a gente tem que sim ser concurseiro para concurso e garantir assim a nossa aprovação. Porque quando for com a minha matéria, quando sair um concurso de TRT, TRE, Tribunal de Justiça que está para sair nos próximos dias, aí eu vou dar o COG e tal, vocês não vão perder o sono. A gente costuma ir mal na prova justamente de português, de informática, então toma cuidado, não fiquem pensando que vocês sabem. Não dá para confiar, tem que estudar com afinco. E por fim, não se esqueçam, eu acredito até que o professor já mencionou com vocês, sobre o módulo, não mencionou. Então ele não mencionou que estão abertas as matrículas para o módulo intermediário de português com o professor Zambelli. Esse módulo que vocês estão fazendo é o módulo básico. O curso de português foi dividido entre básico, intermediário e avançado. Então o que acontece? Na data de hoje, daqui a mais ou menos uma hora, o nosso servidor já foi contatado para disponibilizarmos no site todas as informações referentes ao módulo intermediário de português, que é também com o professor Zambelli, mesmo turno da tarde, seguindo a mesma ordem, sempre terças e quintas. As pessoas me perguntam, por que turno da tarde, professor? Porque tem pessoas que estudam de manhã na casa do concurseiro e permanecem para o turno da tarde. Ou os que estudam à noite, chegam à tarde e permanecem para a noite. Se nós fizéssemos o módulo ou de manhã ou de noite, a pessoa teria que ou perder o curso que está fazendo, ou então, se o módulo fosse de manhã, ela iria estudar de manhã e de noite, teria que ficar indo e voltando para casa. Isso não seria legal, então o turno da tarde é o melhor de todos para fazer os nossos módulos, certo, pessoal? Então, pensem com carinho em dar uma atenção para esses concursos que eu mencionei. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem mandar e-mail, pode dar uma ligada. Vou deixar aqui no cantinho do quadro, cadê a caneta? Vou deixar aqui, se você precisar, o meu telefone, tá, pessoal? Meu celular, 81481497. Para o pessoal de outros estados é 51. E o meu e-mail é bem fácil, pedrocum@terra.com.br. Todas as letras são minúsculas. Eu coloco aqui no quadro em letras garrafais apenas para que vocês do fundo enxerguem. Mas é tudo letra minúscula, certo? Então deixo vocês agora com o professor Zambelli. Desculpem a interrupção, mas eram recados muito importantes. E só a última coisinha. Não esqueçam que nos andares aqui
o nosso bebedouro tem água gelada e água quente. Não é água gelada e água natural, é água quente para chimarrão. Então, se você pegar a borboletinha vermelha, apertar e baixar, vai sair água a 90 graus. Por favor, não vão se queimar. É que nessa turma não tinha entrado ainda para dar o recado, então cuida que é água quente, escaldante. Por isso que faltaram 14 pessoas. Eles foram tomar água. Então tá, pessoal. Fiquem com o professor Zambelli, agradeço a atenção. Deixa eu passar o microfonezinho para ele. Vamos só terminar o exercício 5 ali, pode ser? Aí a gente termina isso e começa a parte nova, então. Depois, então, dos recados do professor Pedro, a gente vai fazer o exercício 5 da página 55, tá? Que é a parte da transitividade que a gente deixou para trás, então, em cima daquele texto da questão do como evitar que o dinheiro atrapalhe sua relação, certo? Faz o 5 aí para mim, por favor. Então, voltando para a correção dos exercícios, o exercício 5 da página 55 pede na letra A, ajude da linha 3. Qual é a transitividade? VI, né? Isso é um VI. Verbo intransitivo. Se torne na linha 3 é o quê? Hã? Olha só. Na linha 3, para que ele não se torne um motivo, para que ele não seja um motivo. Então esse é um VL, é um verbo de ligação. Verbo de ligação, que ele se torne, que ele pareça, que ele seja um motivo. Então isso é um VL, verbo de ligação. Linha 5, cuidava. Hã? Cuidava da casa e dos filhos. VTI, verbo transitivo indireto. Mudaram, da linha 6. Os tempos mudaram. Quem é que mudaram? Os tempos. Verbo intransitivo, VI. Manda, da linha 7. Olha só. Você manda mais na relação. Na relação me dá uma ideia de quê? De lugar? Então isso é adjunto adverbial. Se é lugar, é adjunto. Então esse verbo é o quê? VI. Nesse contexto, mando em. Quem manda, manda. Aí eu posso mandar em você. Aí eu tenho um VTI. Mas mandar na relação é o lugar, né? Então ele é VI. Nesse contexto ele vira VI. Vivemos, lá na linha 7, quando ele diz assim, sim, muitas vezes ainda vivemos uma realidade machista. Vivemos o quê? Uma realidade machista. VTD. Assumindo, na linha 12, quando ele diz assim, é importante entenda, você está assumindo o quê? Novas responsabilidades. VTD. Então dá para fazer só olhando o verbo. Eu vou matar vocês com só olhando o verbo. Tem que ir lá no texto, porque em cada contexto esse verbo vai mudar, ele vai se transformar, por isso que não dá para fazer assim, porque senão a gente fica assim, ó, vivemos. Tá, VI. Assumindo o quê? VTD. Alguns até vai, né? Mas a maioria vai depender do contexto. Isso aí. O 6 a gente já tinha feito, né? A gente não fez o 6? Tá. Querem fazer o 6 agora só pra gente terminar esse texto? Acho que ia ser legal, né? Quem sabe a gente faz juntos. Vamos fazer juntos? Vamos lá então. De acordo com o texto, mostrar quanto ganha para o marido pode evitar brigas. Não, isso vai gerar mais brigas, sim. O cara vai dizer, o quê? Tu gasta tudo? Tu é louca? Né? Então não dá. Todos os homens acreditam que ser bem remunerado é sinal de masculinidade. Não, é de poder e sucesso, né? Não masculinidade. Ainda hoje, em qualquer relação, o machismo ainda predomina. Sim. Não, pessoal, não é qualquer relação. Tem duas que não. Olha lá. O homem deve compreender que o papel da mulher está maior hoje na sociedade. Sim. Sim.
E a ganância da mulher moderna prejudica o desenvolvimento das relações saudáveis. Sim! Se ficasse só cuidando da casa, não tinha rolo, gurias. Vamos lá então. Letra D de desespero é a nossa resposta. E agora a gente vai começar uma parte muito legal, muito divertida, que é a parte dos termos integrantes. Página 5-6. Olha que legal que eu vou te mostrar agora. Agora a gente vai ver que essas frases se organizam. Quando a gente pensar na composição da frase, a gente vai ter então, o que está lá no bolo? Eu tenho complemento verbal, e olha só, complemento verbal se diz que é OD e OI. OD e OI, tá? Isso é complemento verbal. Complemento nominal e agente da passiva. Então, quando eu falar em complemento verbal, a gente tem mania de achar que o predicativo também é. Na prática, é. Na teoria, não. Por quê? Porque lembra que o predicado verbal é só com VI, VTD, VTI e VTD? Isso é predicado verbal. E que o verbo de ligação tem o predicado nominal. Bom, mas o nome do treco é complemento verbal. Então, quem completa verbo, OD e OI. Tá? Mas na prática não nos interessa isso. O complemento nominal, que vai ser um problema que a gente vai ver na próxima aula, e o agente da passiva, que para agora não nos interessa. Então tá. Então, vamos pensar sobre isso. Olha só. O primeiro caso, objeto direto. Objeto direto, a gente já estudou. Quando eu te falei de transitividade, eu falei de objeto direto. Então, olha só. Termo não regido por preposição. Não preposição. Completa o sentido do verbo transitivo direto. Tem função substantiva. Então, olha só. É o que a gente já sabia. Elas esperavam o avião. Tira o sujeito. Elas, sujeito, esperavam. Ó, quando eu fizer a pergunta esperavam, eu posso perguntar. Olha, esperavam o quê? Ou esperavam quem? E aí a resposta, o avião, objeto direto. Tá? Alice vendia o quê? Doce, objeto direto. Então tá. Então, os verbos transitivos diretos são os verbos que eu pergunto o que ou quem, e o complemento se liga sem preposição. Isso a gente já estudou, tá? Mas é que essa informação vai começar a conflitar com outras estruturas agora, que vai ser muito legal. Que vai ser assim, ó. Posso apagar isso? Então tá, olha só. Um dia, lá na tua vida, tu ouviu falar de objeto direto preposicionado. E tu, meu Deus do céu. Se o objeto direto não pode ter preposição, como é que aparece um treco chamado objeto direto preposicionado? Só que assim, ó, mesmo não sendo regido de preposição, há casos em que o objeto direto necessita de uma preposição. E são casos que são quase que óbvios, assim, não tem como eu não usar a preposição. Olha só. Pronomes oblíquos tônicos. Lembra que um dia, lá no português básico morfologia, a gente estudou os pronomes. E aí eu te falei, os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Legal. E aí eu te ensinei ainda a usar eu e mim. Lembra disso? Que eu te falei, ó, esse cara aqui é o sujeito, esse cara aqui é o complemento. Então tá, olha só. Assim, tu prejudicas a ti. Ô pessoal, eu prejudiquei, me pergunta. Quem? O que? Tu viu que o verbo é VTD? O verbo é VTD, ó. Mas eu não tenho como usar o ti sem botar uma preposição. Eu não tenho como dizer prejudicas ti. Eu preciso do a. Então, isso aqui é um objeto direto preposicionado. Entendeu? Não. É assim, ó. Quando eu pergunto o que pro verbo, ele é VTD.
Então, eu conheci quem ou o quê? Eu prejudiquei o aluno, eu prejudiquei a turma, eu prejudiquei o andamento da aula. Tudo isso é objeto direto. Mas se eu for prejudicar tu, eu não posso dizer prejudiquei tu. Por que não? Porque tu é o pronome reto, ele é o sujeito. Então eu tenho duas opções de falar essa frase. Prejudicas-te ou prejudicas a ti. Os dois servem tanto de objeto direto quanto de objeto. Os dois servem tanto para ser objeto direto. Só o te, aí eu não uso o a, mas se eu usar o ti, eu preciso do a. Continua sendo objeto direto. É que o ti é que pede a preposição, não o verbo. O que você ia perguntar, colega? Não, eu ia falar, então o que importa é O que? Se tu perguntar o que, ele vai ter. Tanto é que se eu botar assim, ó, essa frase não é a mesma coisa assim, ó. Prejudicas-te. São iguais. E aí, esse te é o meu objeto direto. Tu te prejudicas. Tu prejudicas a ti. Só que o verbo é VTD, eu não posso dizer porque tem uma preposição que ele tem que ser VTI. Aquele a ti veio do pronome ti e não do verbo. Tá, mas esse T é só um OD puro, assim, né? Um OD puro. Aí o ATI é preposicionado. O ati é que o ti é que traz a preposição, não o verbo. O verbo não pediu. Eu prejudiquei quem? O que? Ele não pediu. O ti é que trouxe a preposição. o nome dele é objeto direto. Objeto direto preposicionado. Olha aqui, ó. Substantivos próprios ou referentes a pessoas. Pessoal, eu amo. Amo muito tudo isso. Lembra que é a frase de uma lanchonete que tem? Olha aqui, ó. Amo muito o que? Tudo isso. É o objeto direto, né? Eu amo. Quando tu diz para uma pessoa que tu ama, tu diz, eu amo você ou eu amo a você? Ó, tu nem pensa. Tu diz, olha, eu amo você. É natural tu dizer eu amo você. Tu não diz eu amo a você. Se falar eu amo a você, o cara corre. Percebe? Ninguém vai falar isso. Então olha qual é o detalhe. Amai a Deus. Como é que eu amo a Deus se amar é direto? Por que eu não amo Deus? Porque existe essa relação, ó. Tu pode botar para substantivos próprios ou referentes a pessoas. Então, quando tu quer valorizar o ser, tu diz o quê? Eu amo... Eu posso dizer que eu amo o Pedro e eu amo ao Pedro. Ah, mas amar ao Pedro é que tu valoriza o ser. Então, existe essa possibilidade. É um objeto direto preposicionado. Ah, mas esse adeus ali continua sendo objeto direto? Objeto direto preposicionado. Objeto direto é o nome dele. Porque se eu amo você, ele é um OD, então eu amo a Deus, também é um OD. Mesmo tendo a preposição. Essa preposição só serve para valorizar a pessoa, para hipervalorizar a pessoa. Ame ao Senhor. Por que não é ame o Senhor? Porque tu valoriza o Senhor, então ame ao Senhor. É por isso. E aí? Tá. Depois. Ó. É muito mais difícil de cair isso na prova. Também não fica triste assim, ah, meu Deus, não tô aprendendo nada. Calma, isso aqui é a parte mais avançada do negócio. Mas existe, eu não posso deixar de te falar sobre isso. Olha só. Pronomes demonstrativos indefinidos e de tratamento.
A imagem sensibilizou. Sabia que a imagem sensibilizou as pessoas? A imagem sensibilizou o professor? A imagem sensibilizou os alunos? É direto, tu tá vendo? Sensibilizou o quê? Quem? Direto. E aí eu coloquei a todos. Eu não consigo dizer a imagem sensibilizou todos. Percebe? A gente até fala isso na linguagem coloquial, mas no padrão, esse pronome traz a preposição também. Sensibilizou a todos. E o verbo é VTD. O verbo não pede preposição. Eu sensibilizei os alunos. Sensibilizei as pessoas. Pronome relativo quem também é um pronome que sempre traz a preposição, ó. Conhecemos o professor a quem admiras tanto. Quem admira, admira alguém. Mas aí, como é o quem, eu não posso dizer conhecemos o professor quem admiras tanto. Não, volta a preposição para trás desse pronome. A quem, mesmo admirar sendo um VTD. Lembra da regra que voltava a preposição que a gente estudou no pronome relativo? O livro que gosto. Errado. O livro de que gosto. Sim? É isso, ó. Tá, mas não tem o A para voltar. Bom, mas é que é o quem. Aí o quem traz o A. É o quem que trouxe o A, não é o verbo. O verbo é VTD. Ó, esse temporal molhou. Sabia que eu molhei? O quê? Molhou quem? Ele é VTD. Só que a palavra ambos traz a preposição molhou a ambos. Então, a ambos é um objeto direto. Isso aqui é o de menos, tá? Essa matéria é a parte menor. É raro, muito raro. É só para nível superior, assim, ó. Muito top que os caras cobram isso. Mas eu quero que tu saiba que existe isso. Que existe, olha, existe um treco que o objeto é direto e tem uma preposição. É possível. Que eu coloco para valorizar o termo. E essa preposição não vem do verbo. Essa preposição está vindo das palavras que estão pedindo a preposição. Não o verbo. Para ser complemento verbal, é o verbo que manda. Tá? Então tá. Posso pular essa parte? Morreu alguém da turma aí, pessoal? Não tô entendendo esse clima aí, que tá um clima horroroso. Vamos. Só mais isso, ó. Para evitar ambiguidade. Olha só. Tirei a preposição. Convenceu o pai o filho mais velho. Então, o pai convenceu o filho mais velho ou o filho mais velho convenceu o pai? Percebe que fica ambíguo? Então, o que eu faço para evitar ambiguidade? Põe uma preposição. Tá, ouça, velho. E por que não é o pai? Olha como tu já sabe. E por que o pai, então, agora não é o sujeito? Porque o sujeito não pode ter preposição. Então eu tenho certeza que o sujeito da frase, o filho mais velho, convenceu quem? O que? Ele é VTD. Mas aí eu coloquei a preposição para evitar a ambiguidade. Isso é o objeto direto. Então é objeto direto, que é o que se valoriza mais nas provas. É evitar a ambiguidade. É para evitar essa ambiguidade aí, para eu ficar sabendo quem é exatamente o cara que fez a ação. O sujeito eu sei que é o filho mais velho.